Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, quiz é no final. Esse aqui é o primeiro vídeo, né, mais relacionado ao Oscar desse ano, da qual eu já fiz vídeo na semana passada, então vocês vão lá ver sobre os indicados ao Oscar dentro das áreas de direção de arte, cabelo, fotografia, tudo mais, e figurino, né? E aqui é o primeiro vídeo que eu vou falar dos filmes em relação à direção de arte, ou design de produção, né, como é falado na premiação. Eu não vou falar sobre todos os filmes, né? Eu selecionei 3 para poder trazer nessa toada aí até o dia do Oscar. Então tem esse e tem mais 2 filmes que vão sair vídeo aqui no canal. Eu montei um roteiro gigantesco para poder falar sobre esse filme, porque o Hamnet eu acho que foi o filme que mais conseguiu ficar na minha mente durante muito tempo. Tanto questão de história, como as coisas acontecem, bastidores em relação a como o filme foi estruturado, tudo mais. Tem muita coisa sobre ele que eu queria falar, mas eu acho que eu não vou seguir tanto o roteiro assim para falar muito mais com tranquilidade em um vídeo de uma forma um pouco mais fluida. Vou tentar não editar tanto aqui exatamente porque eu tô com um tempo bem reduzido essa semana e eu quero que o vídeo saia na sexta e hoje é quarta-feira. Então, eu vou pedir para você que veio ver aqui esse vídeo, já se inscreve no canal, tem diversos outros vídeos aqui no canal que eu falo um pouco voltado para essa parte de pré-produção, referências e como que a pré-produção do filme foi abordada para poder criar o conteúdo final. E também aí tem as lives que eu faço de terça-feira, que é já para escrachar, para conversar sobre filmes dentro de uma mesma temática. Então tem aí a gigantesca playlist de Multiverso do Vampiro ou do Drácula, né? Onde eu falo de filmes que são relacionados entre si em cada live, e filmes de vampiro, e tem outras playlists aí sobre outros assuntos que são relacionados em um vídeo só, o mesmo temática em produções diferentes. Que aí vai desde ópera, teatro, livro, filme, que a gente pode conversar aí. Então, bem, para começar, o filme, se inscreve aí, curte, né, tudo mais, e aí a gente segue pro vídeo. E o filme Hamnet, gente, para começar, ele não é um filme que dá para dizer que é 100% do diretor, né? Primeiro que não foi a Chloe Zhao, que é a diretora desse filme, que comprou os direitos, né? A produtora do filme comprou os direitos dele antes do livro ser lançado. E o que dá pra gente falar da história em si é que ela toma liberdade criativa a partir de uma hipótese do que pode ter sido a criação dessa história, para poder contar ali uma história bem dentro do íntimo da vida de William Shakespeare. Até mesmo já houve questões, inclusive se William Shakespeare existiu, tudo mais, e diversas relações fora dessa história, né? Então aqui ela é uma ficção. E o filme, ele adapta o livro de certa forma, não literalmente. Ele não pega o livro e faz ele de uma forma fiel, por mais que esteja tudo ali, né, o que acontece no livro. A Chloe Zhao, ela é contratada, quando eles compram os direitos, o livro é lançado, eles contratam a Chloe Zhao para fazer esse livro, essa adaptação, exatamente porque o produtor queria um estilo de história a ser contada, e isso daí cabia muito no estilo que a Chloe Zhao tinha feito ali no Nomadland, né? Que é uma história íntima, uma coisa pequena, mas que traz ali uma carga emocional muito grande e que não se apega tanto em minúcias que às vezes pode atrapalhar ali dentro da narrativa. E a Chloe Zhao, ela tomou muito essa liberdade para fazer essa produção. Então, para começar, o que ela queria fazer com esse filme casava muito com algumas coisas que tinham sido feitas ali um pouquinho atrás, né? Então ela se espelha muito em como é estruturado o filme, zonas de interesse, que a gente tem ali uma história grande acontecendo, né? Que vai muito além do que vai ser narrado naquele filme, mas o importante não é essa história em si fora, né? É um contexto muito interno e como que eles querem essa visão desse filme. Tanto que quem é contratado para fazer a direção de fotografia do Hamnet é o diretor de fotografia do Zonas de Interesse, né? Para ele tentar trazer um pouco dessa visão dele e como que vai ser filmado isso. E um ponto importante que ele acaba trazendo, inclusive que é usado no Zona de Interesse, é tentar trazer a filmagem em alguns momentos muito dentro do íntimo dessa família, mas em alguns momentos tentar trazer essas filmagens como se nós fôssemos
bisbilhoteiros, né? Como se nós fôssemos uma câmera de segurança vendo a filmagem. Então, muitos ângulos que a gente vê, às vezes, são ângulos estranhos, de fora, de cima, um pouco de longe, e aquela situação acontecendo. E isso daí acontece muito nesse filme. E traz uma amplitude, assim, pra ele, porque a gente vê muitas coisas, às vezes, acontecendo, pequenas, assim, e a cena principal ali no meio. Meio como se fosse uma câmera de segurança mesmo, em uma visão bem particular do que está dentro da cabeça dessas pessoas, né? Porque a gente tem o antes daquilo, a gente tem a cena externa e depois a gente tem um pós disso, que normalmente são cenas muito chaves para o que vai acontecer dentro do filme. Quem é contratado para fazer a direção de arte desse filme, a produção de arte desse filme, é a Fiona Crombie. Ela é um ponto-chave também para isso, porque ela é uma pessoa que já trabalhou em outras produções que retratavam não só um período histórico mais antigo, como também produções que falavam ali até de histórias do Shakespeare, como a adaptação da peça Macbeth do Shakespeare. Ela participou da adaptação, ela fez a favorita do Yorgos Lanthimos. Então, todas essas produções, né, e algumas outras que ela trabalhou que são aí de períodos históricos mais antigos, muitos deles têm essa relação teatral com a filmagem e com a produção, então não necessariamente a gente vai ver uma realidade pura dentro daquela realização do visual que ela está trazendo. Ela toma a liberdade real de aceitar que algumas coisas são como são, né? E também como que vai trazer essa história para os tempos de hoje, adaptando algumas coisas, mas sem perder a essência. Porque até a própria Chloe fala que é muito importante o contexto histórico desse filme, onde e em que período que ele acontece, porque tem ali a peste bubônica acontecendo, né, em meados entre 1500 e 1600, e o filme se passa exatamente nesse período, né, que é o ponto importante da história, mas ela não se apega a tentar representar esse período de forma muito precisa, porque isso não é importante para a história. Então ela aceita que os personagens tenham atitudes ou algumas coisas que estão ali no cenário não sejam totalmente recriações daquele período, exatamente porque ela quer que as coisas funcionem para a história e para o personagem. Então algumas roupas ali às vezes não estão totalmente certas de certa forma ali dentro da historicidade, como alguns personagens reagem a algumas situações, como eles agem em algumas outras situações, como por exemplo o Will, né, nadando de uma forma registrada como moderna no lago ali. São coisas que ela aceita, que ela fala que em algumas entrevistas ela quer que o personagem seja entendido na ação dele, não que a ação dele tem que ser estritamente perfeita para que faça sentido ali, mas são coisas que não importam. Eu acho que o sentimento e a reação ali naquele momento é muito mais importante, então algumas coisas são deixadas de mão. E eu acho que isso daí funciona muito pro filme, porque tem tanta coisa acontecendo nele que é muito mais profunda do que algumas coisinhas que às vezes as pessoas se apegam dentro de uma produção de período histórico, que às vezes não importa pra história, não vai fazer sentido nenhum, ou às vezes ninguém vai se importar se aquilo é ou não é daquele jeito, foi ou não foi daquele jeito, porque a mensagem que vai se passar com o filme é muito mais poderosa do que isso. E esse filme ele consegue fazer isso porque tem quando o filme começa, quem não conhece, nunca ouviu falar da história do Shakespeare, que ele tem um filho, que ele perdeu quando ele é jovem, que o filho dele é muito jovem, não tem noção do que está acontecendo ali, mas quem já ouviu minimamente isso daí, a gente já sabe do que se trata essa história, para onde ela vai e o que vai acontecer depois dela, aí é a surpresa pra gente, né, essa história de Hamlet, mas isso já fica explicado no começo do filme, então a gente já entende que um vem do outro ali nessa história, mas o que vai acontecer com Hamlet para virar Hamlet, né? E quem sabe da morte do menino, a gente já espera que esse momento vai vir ali em algum momento, e pelo menos para mim, como eu já sabia já tinha lido, né, por cima, mas já sabia da história, para mim a história veio da mesma forma muito a cavalo, né? Então, tipo, eu em 10 minutos de filme já tava chorando, eu só parei de chorar 3 dias depois que eu saí do cinema. Então, tipo, porque você já espera, você já tem expectativa e você vê essa relação das pessoas ali sendo construídas muito aos poucos. E como que isso tá muito dentro dos cenários e a gente sendo enfiado dentro daquela família, né? Muito por conta desse trabalho que a Chloe Zhao cria dentro dos projetos dela, né? De ser uma
diretora muito naturista, no sentido de tentar trabalhar com as coisas mais naturais, menos artificiais possível dentro das suas produções. Então, ela, junto com o diretor de fotografia e a própria designer de produção, os três entraram ali em um acordo de como trazer essa produção para o mais natural e o mais real possível, né? Então eles tentam trabalhar muito com iluminação natural, o que acaba criando momentos onde que são remetendo até não só a história de que a história real, né, do mundo, não existia energia, era vela, era uma vela por ambiente que a pessoa carregava, tudo mais. Então eles tentam usar pouquíssima iluminação dentro dos ambientes. Muitas das cenas, por conta dessa escolha, elas acabam acontecendo próximos de janelas, que é a forma natural que as coisas aconteciam, né? É por onde entrava a iluminação durante o dia, é onde as coisas aconteciam durante o dia, nesses ambientes que são iluminados de forma natural, e a vida acontecendo durante esse período de dia, né? E até trazendo um impacto muito maior que a gente vê ali de ambientes muito escuros, em uma família muito. Não quero usar essa palavra porque não é isso que eu quero dizer, mas em uma família muito fechada, muito conservadora, que é a família, por exemplo, do Will, naquele ambiente monocromático, escuro, todo mundo ranzinza. E aí depois a gente tem uma outra visão em um ambiente muito mais claro e alegre, de certa forma, que é onde mora ali a Anne Hathaway, a Agnes, né, no caso. E como que vão ser tratados esses personagens dentro das suas características emocionais no cenário, né? Trazendo ali um pouco mais de alegria para a área da Agnes, onde ela faz com que as coisas vão mudando e as pessoas em torno dela vão sendo muito mais abertas, tranquilas e até de certa forma receptivas, próximos dela, né? Menos o Will naquele começo do filme que a gente entende que ele é enxotado assim, não fala comigo, homem. E a relação do Will com a família dele dentro desse ambiente fechado e criando realmente um ambiente bem hostil ali, onde o Will é a única pessoa que usa uma cor ali, né? E a gente vê durante o decorrer do filme que alguns personagens que estão no ciclo do Will acabam se tornando um pouco mais Agnes, né? Do ciclo da Agnes do que eram antes de conhecê-la. Que o Will é a única pessoa que usa cor ali, né? Isso sendo também uma característica da Chloe Zhao de tentar trazer cores específicas para cada personagem, trazendo ali até uma reflexão dentro de cada um deles, como que a cor vai ser usada, a cor da ação, da aventura, do conhecimento, da vivacidade da Agnes sendo ali no vermelho dela, e em um momento ou outro trazendo esse vermelho dentro dela apagado por conta dos acontecimentos que vêm ali na história com o falecimento do Hamnet, e o Will com aquele azul claro de uma pessoa pensativa que vive nas nuvens, nem sempre tá ali 100% dentro do que tá acontecendo. Eu acho muito interessante porque a gente só escuta o nome William Shakespeare, né? Lá na frente, quando a Agnes vai visitar ele para ver o que ele vai fazer, o que é essa peça que ele tá usando o nome do meu filho para poder contar, né, essa história. É o único momento que ele é chamado por William Shakespeare. Durante todo o restante do filme, ou não é citado o nome dele quando as pessoas chamam ele, ou é citado só Will e é isso, sabe? Não tem uma apresentação muito mais formal. A Agnes a gente é apresentada para eles porque na verdade a história dela que a gente está contando, né? O livro está contando a história dessa mulher que veio da floresta, que a mãe dela veio da floresta, conheceu uma pessoa, teve 2 filhos, esteve ali durante muito tempo, faleceu, e ela herda isso daí exatamente dela, né? Essa vida selvagem que as pessoas olham nela toda vez que veem, não necessariamente é de ela veio da floresta também, mas de que ela aprendeu tudo que ela sabe hoje com a mãe dela, que é uma selvagem, diríamos. Muito no sentido de que as pessoas não sabiam quem era a mãe dela. A mãe dela, eles sabem que ela se apaixonou ali e esteve naquela casa durante muito tempo. E ela se comporta como essa mulher, tipo, muito fora da curva das mulheres que estão ali, né? E até retrata a relação dela com a floresta e como tudo aquilo foi construído e tudo mais. E a pré-produção do filme, até a finalização da filmagem dela, teve ali mais ou menos 1 ano e pouquinho, quase 1 ano e meio. Foram quase 10 meses só para construir a casa
onde eles moravam, né? A casa, como é que fala? O Teatro Globe e a casa dele de Londres. E, e todos esses cenários tiveram ali, de certa forma, de ser adaptados, né? Porque a casa original de Shakespeare não pôde ser usada, porque é um lugar turístico, é um lugar aberto ao público. Mas eles usaram ali a área externa para poder fazer a filmagem dele, né? Então eles tentaram recriar ali a área externa da melhor forma possível. E depois toda a área interna foi construída para poder ter essa história, né? Então a casa e o andar térreo, o jardim e o andar superior foram construídos, né? Todos eles, a casa térrea e o andar, e o andar de cima foram construídos lado a lado, né? Não é um em cima do outro, por mais que pareça dentro da história. E a casa do Will de Londres, ela fica ali no sótão da casa de campo, né? Que eles moram. E que eles construíram exatamente para facilitar, né, ter um lugar só onde vai ser construído todo o cenário, e o Teatro Globe, né, que foi construído, porque o que a gente tem construído hoje, ele não é o Teatro Globe original, ele já é uma versão atualizada, porque ele passou por um incêndio ali, acho que em 1700, ou final de 1600, 1700, e precisou ser reconstruído, e aí depois ele modernizado agora, recentemente. E tem muitas coisas que estão ali no teatro que foi construída que não existiam no teatro original, né? Como, por exemplo, o backstage ali do próprio palco. Isso não existe no Teatro Globe. Exatamente porque o Teatro Globe ele é um teatro onde ele tem um palco construído na frente e o restante das coisas estão em outro lugar. Isso foi criado para a história, para trazer aquela visão onde a gente tem o Will olhando para Agnes, né? De dentro do palco, da coxia ali do teatro, ou ele conseguindo olhar para Agnes que está na frente. Aquele ambiente ali não é comum, né, do Teatro Globe. Ele foi construído exatamente para poderem conseguir construir essa cena. E óbvio, né? Aí quando a gente trata de construções históricas para poder recriar um filme de período histórico, tem tudo aquela, né? Você tenta recriar da melhor forma possível todos aqueles ambientes, como seriam construídos naquele período. Mas aqui o legal é que eles tomaram liberdade para recriar todos os ambientes da forma fiel, mas todo o restante dos ornamentos que estão dentro da casa são comprados de garimpo, coisas que foram compradas ali na região, só envelhecidos e colocados no cenário, trazendo até um ar. A gente não repara nisso, mas tentando trazer um ar de tipo, isso tá e não tá localizado em um período histórico específico. Essa história é desse período, mas ela não é desse período. Eu acho que isso fica legal quando a gente tenta tratar as histórias não só como uma recriação de verossimilhança de um lugar, de uma época, porque eu acho que isso enrijece muito. A gente precisa ter histórias que tragam não só períodos diferentes, mas que consiga abranger para interpretações de como que aquilo vai ser usado e mostrado em cena, né? O Teatro Globe ele foi construído por conta de, não só o Teatro Globe, mas diversos outros cenários, eles foram apertados de certa forma, porque o filme, a gente tem na câmera aqui, né, uma limitação de espaços de laterais aqui, né, o final de um lado e o final do outro. E dependendo da distância da câmera, a amplitude que ela pode trazer para a cena vai ser muito grande. Então, diversos cenários ali, eles tentam reduzir o ambiente exatamente para trazer uma sensação, não de claustrofobia, que é muito usado, né? Você reduzir o tamanho de um ambiente para fazer com que ele pareça mais claustrofóbico, mas muito mais para trazer essa proximidade muito maior com as pessoas que estão dentro daquele ambiente. E o Teatro Globe é um dos principais cenários que foi realmente não só construído, mas modelado para ter essa sensação, né? Ele é construído com 70% do tamanho original do Teatro Globe, do primeiro Teatro Globe, né, que existia. Que aí ele, quando eu reduzo o tamanho dele, eu aproximo muito mais o fundo do teatro com o palco e aperto mais ainda todas as pessoas que estão ali no público assistindo a peça, né? E eu acho muito legal que eles tentam trazer, não só para esse cenário, mas para todas as outras cenas, duas coisas de roteiro que eu acho que alteram muito o texto original do livro, mas que faz muito sentido a gente ver isso daí em uma história, né? Muita coisa que a gente vê em tela foi improvisação, o texto tá ali, né? A gente tá seguindo o texto, mas muitas coisas que acontecem em cena, como o tapa que ela dá no
no Will, quando ele fala que tá voltando para Londres, logo depois do falecimento do Hamnet. Tem ali, né, o montador do filme, ele é um montador brasileiro. Foi a mesma pessoa que montou Ainda Estou Aqui, mas Ainda Estou Aqui foi o primeiro filme brasileiro que ele montou, né? Ele se criou profissionalmente fora do Brasil com produções estrangeiras, e aí ele que faz montagem desse filme, e ele até fala que essas cenas todas que tem, assim, tinham muitas outras coisas, muito mais improvisações. Ele até brinca em uma entrevista que ele dá pra Person, que eu esqueci o primeiro nome dela, é a moça que era da MTV, meu Deus, Marina Person, que ele explica que o filme era muito mais longo que isso, né? Ele recebeu um bruto ali que tinha 2 horas e 45, mais ou menos, e muita coisa que foi cortada eram cenas que eram do Will ali, né? Então, e muitas das cenas eram improvisações e existiam ali um contexto muito maior para algumas coisas que no filme às vezes parece que, tipo, porra, o Will era um cara escroto. Mas não, mas que foram coisas que foram cortadas exatamente porque era necessário, mas ia acabar tirando essa tensão que é criada no filme depois da morte do Will, né? Do Will não, do Hamnet. E que podia trazer não só um outro significado, mas uma ideia de tranquilidade, não de tranquilidade, não é isso que eu quero dizer, mas de a vida continua, sabe? E não é isso que o filme mostra pra gente depois da morte dele. A gente tem muito mais a sensação de que a vida da Agnes acabou depois da morte do Hamnet. A vida não continua depois disso, porque ela só vai entender que a vida continua lá no final, quando ela não supera esse luto, mas que quando ela entende o luto do Will ser diferente do luto dela, e que ela pode. Ai, vou começar a chorar. E que ela pode se despedir dele de ali, né, naquele momento, de novo, né? Então, a gente tem essa decisão narrativa de usar muito a improvisação, tanto do Will, mas muito mais da Jessie Buckley, em diversos momentos, né? Ela na floresta, ali andando, catando as coisas, e ela dentro do ambiente comum dela, que é a floresta, ela depois na casa e ela depois lá no teatro. E ela, a própria Chloe Zhao tenta construir essa narrativa da Jessie Buckley de diversas formas, da Jessie Buckley, da Agnes, né, de diversas formas para que ela ande em uma, como que eu posso dizer, em uma linha direta, né? Ali a gente tem um período no começo quase como um presságio de alguma coisa ruim que vai acontecer, né? Ela dentro da floresta, tendo aquela visão dentro da árvore, né? Para aquela caverna, que era uma coisa que não estaria na história, né? Eles por acaso encontraram esse cenário em uma das visitas e eles resolveram usar aquele lugar ali em uma propriedade privada para poder montar essa cena, inclusive do parto dela e tudo mais. Mas muito como Eurídice e Orfeu, né? Ali ela vendo de que em algum momento ela vai cair ali naquele submundo e o Orfeu vai ficar aqui no subterrâneo e vai ter que buscar ele em algum momento, que é mais ou menos o que acontece nessa história, né? A gente tem essa busca dessa personagem, de certa forma, não uma busca por ela, mas uma tentativa de recuperar ela, de uma certa forma. E também as diversas falas do Will remetendo a histórias que são dele mesmo, né? Como ele bêbado ali, ele tava realmente bêbado naquela cena que ele tá gravando dentro do quarto, depois que a primeira filha dele nasceu, né? E ele tá ali bêbado escrevendo, e ele fala algumas falas que são relacionadas ali a Hamlet, e em diversos outros momentos a gente tem essa cafonice jogada no roteiro, exatamente propositalmente, mas de uma forma deliberada, para que seja essa mesma referência, mas que funciona para a história. E quem não conhece o texto do Hamlet, às vezes vai ouvir aquilo e vai falar meio desconexo, mas tá relacionado com um sentimento que você percebe que tá muito mais profundo do que o que tá acontecendo, né? Parece muito que ele tá refletindo e ele tá naquele pensamento, e essas coisas vão aparecer depois na obra dele. E a gente vê que o Will ali, a gente tem num primeiro momento um Will, né? Uma pessoa que parece que precisa viver muito mais do que é proporcionado para ele. E aí a Jessie dá essa oportunidade para ele, e a partir daí começam a aparecer as obras do William, né? Do William Shakespeare, onde todas essas coisas que ele viveu e que ele falava, estavam na cabeça dele, acabam virando obras lá no futuro. Então essas duas coisas, né, que são dadas de liberdade para eles poderem fazer,
são liberdades que eles tomaram também de como fazer essa produção, né? E tentar construir ela de uma forma muito mais que funcione com um personagem, que conte uma história do personagem, mas que não esteja atrelada essencialmente ao período histórico ou à verdade histórica de local, em registros de construções ou até mesmo de como que as coisas aconteciam, né? Muito mais importante para que, por mais que não faça parte histórica, algumas coisas que aconteçam, mas que aquela coisa que aconteceu dentro da cena faça mais sentido do jeito que aconteceu do que se fosse feito de uma forma histórica. Então, a gente tem, assim, diversas coisas nessa produção que vai muito no simplista, e não é simplista de uma forma negativa, senão falaria simplório, é uma forma muito objetiva, mas que faz com que essa história chegue muito mais próximo da gente do que realmente ela chegaria se fosse contada de outro jeito. E assim, a parte final quase inteira, né? A gente tem ali uns 10, 15 minutos da peça Hamlet, mas era quase 40 minutos que eles filmaram muito tempo de Hamlet para poder fazer a seleção do que eles iriam usar. E uma coisa interessante é que eles usaram realmente atores que eram especialistas em Hamlet para interpretar ali aquela cena final e poder contar essa história. E o rapaz que faz o Hamlet na peça é irmão do Hamlet, que faz o Hamlet no filme, né? É o irmão mais velho dele que tá ali. São trazidas coisas para a história que eu acho que contribuem muito para ela, para que ela aconteça de uma forma bem precisa. E a Chloe Zhao conseguiu fazer isso de uma forma bem pungente, assim. Esse filme realmente me pegou muito, me emocionou muito. Tinha muitas outras coisas que eu queria poder falar dele, mas que eu acho que curiosidades, coisas pra trazer, mas aí eu acho que já é se prolongar e sair um pouco dentro de decisões de produções que alteram, né? Eu acho que o que dá pra falar um pouco mais é da cidade de Londres, né? Que ali ela aparece muito pouco dentro da produção, mas que isso é deliberado também, é proposital, que ela não quer mostrar, porque se ela mostrar Londres seria ampliar muito a história em uma coisa que ela queria trazer em uma forma muito pessoal ali, e os únicos momentos que mostram é naquela parte de desastre, né, onde eles veem aquela Londres azul bem escura, triste, já tomada pela doença que assolou ali naquele período, e não é peste negra, tá? A peste negra é bem, bem antes, tá? Ali é uma peste bubônica, que assolou também, né? Porque Londres era um negócio bem legal, assim, de saneamento básico. Ali também o quarto do Will, né? Onde o negócio dela chegando em Londres não é ela chegando em Londres, né, a Agnes? É ela chegando no quarto do Will. E a decisão de transformar aquilo em um quarto de paredes altas, né? E o quarto pequeno é exatamente para mostrar para ela que o sofrimento dele é outro, né? Uma pessoa que tem tudo, pode ter tudo, a preocupação dele era exatamente outra. E ele estava realmente preso em um luto ali, de certa forma, e mostrar ali sim, uma claustrofobia dentro daquele ambiente em Londres que eles estão, né? Fora o da peça. E o da peça, quase tudo ali foi filmado, e quase todas as cenas da Agnes, né, da Jessie Buckley, são improvisos, né? Ela segurando na mão dele, do personagem ali em algum momento, ela interagindo com as pessoas do lado, e as pessoas pedindo pra ela ficar quieta, e aí todo mundo ali imitando ela mais pro final. Tudo ali foi improvisado e tentando trazer muito dentro do sentimento que ela queria trazer, tava sentindo ali, né? Acho que a Jessie Buckley, pra mim, tipo, eu já tinha visto ela em outras produções, eu acho ela muito boa, mas aqui ela já se mostra como uma atriz que ela é uma atriz de teatro, foi uma atriz de teatro ali da companhia Shakespeare de teatro, né? Já tinha se apresentado no Teatro Globe original não, né? Atual. E ela representar ali não essa história de novo, mas um bastidor das histórias que ela costuma contar, foi uma coisa que eu acho que não diferente, mas que eu acho que fecha um ciclo para ela ali, ou abre um ciclo novo para ela. E foi ela a decisão não, né? Ela que trouxe ali para Chloe Zhao a música, né, do Max Richter, que eu falei em um outro vídeo sobre trilhas sonoras. Eu não tinha nem visto ainda o Hamlet, mas eu já sabia que ia ter música do Max Richter. E eu indico o álbum, mas eu não indico essa música. Eu indico uma outra música do álbum, mas vão lá ouvir o The Notebooks do Max Richter, que é um álbum que fala sobre guerra, né? Tinha acabado de começar a guerra dos Estados Unidos e Iraque ali. Ele cria esse álbum falando não, né? Mas
sentindo muito o pesar daquele, né, do que tá acontecendo. E essa música que é usada, né, do Daylight, o Daylight, on the Nature of Daylight, quem trouxe para Cloizal foi a própria Jessie Buckley, né, que ela gostava muito dessa música e achava que ia colar muito bem ali. E a Cloizal gosta e ela tenta estruturar muito as cenas e ela passa durante toda a filmagem usando muito essa música como referência e tocando ela dentro das filmagens para que as pessoas sentissem aquilo, né? Que é uma música muito que ela vai crescendo, ela tem esse negócio de presságio mesmo também. E acaba o Max Richter não só cedendo os direitos dessa música, mas ele acaba produzindo também a trilha sonora desse filme. E eu acho que assim, Max Richter merecia muito, porque eu amo muito essa música, eu gosto muito desse compositor. Tem diversos álbuns dele, o álbum Memory House, que é o antes do The Notebooks, né? É impecável, e ele também fala de guerra, mas ele fala de outras guerras, né? E aí tem o The Notebooks, tem diversos outros que você pode todos eles colocar e ouvir, que você vai gostar muito. Tem até um outro álbum dele que voltou agora, porque uma cantora, Like Lee, eu não lembro de onde ela usa o sample de uma música dele que é uma recomposição do Vivaldi, né, das 4 estações, e aí ela usa o sample dele e ele produz a música também. E, assim, essa trilha sonora ela é muito boa, junto com o do filme Pecadores, e eu acredito que um dos dois vão acabar ganhando ali o Oscar de melhor trilha sonora. Mas, pra mim, dentro de atuação, a gente sabe que se por algum milagre acontecer e a Jessie Buckley não ganhar esse Oscar, vai ser muito bizarro. Mas, pra mim, ela já é dela esse prêmio. E esse filme não me assustaria se ele ganhasse de melhor filme ou se ele ganhasse em outras categorias. Por mais que tenham outros filmes que sejam não tão bom quanto, mas que estejam ali bem paralelo com ele em relação a qualidade dentro da produção para poder ganhar outros prêmios também. Acredito que realmente vai acabar ganhando algum prêmio. E a história que eu não vou contar, eu vou deixar para vocês assistirem esse filme. Não vou dar a sinopse do filme aqui, mas você já tem uma noção do que é essa história aqui. E que é uma história de luto e se prepare para chorar, mas que isso daí já é o suficiente para você conseguir ir assistir essa história sem saber tanto dela, mas saber o importante dela e o que é interessante da gente conseguir discutir aqui. Outras curiosidades, outras coisas a gente pode acabar conversando em algum outro momento, mas sobre design de produção a gente tem aqui o vídeo. Na semana que vem eu vou trazer outro filme que tá aí pro Oscar. E na outra semana, um outro filme do Oscar, que já vai ser na semana do Oscar, mas é um filme que eu não tô muito afim de falar sobre ele. Já devia ter falado, mas eu tô enrolando há muito tempo. O roteiro já tá pronto há quase 3 meses, eu não falei desse filme ainda. Ai, meu Deus do céu, que puta que pariu, viu? Olha, lembra tudo, fode, viu? Mas é isso, gente. Muito obrigado por vocês verem o vídeo até aqui. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, tem diversos outros vídeos pra vocês já verem aí. Também tem um outro canal sobre artes, né, e afins, onde eu falo muito mais de teatro, cenografia, óperas, e aí a gente pode se ver por lá também. E não se esqueça, terça-feira tem live. A live que não aconteceu essa terça por imprevistos minutos antes da live, ela vai acontecer nessa próxima terça sem falta, tá? Eu tava pra começar a live e deu um pepino. Não consegui nem avisar, só precisei sumir. E a gente se vê no próximo vídeo. Mas, tchau, tchau!